Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, Milton Felipelli. Milton. Muito bem, muito obrigado. Estamos aqui apostos e dispostos para o nosso programa. Desejar aos nossos amigos, ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Não é opostos, não, né? Não. Tá bom. Apostos. Ô Milton, aqui nos encaminharam mais uma questão, e essa questão é bastante sobre o suicídio. Ah, pois não. Então diz assim: o suicídio encontra-se igualmente regulado pelas leis de Deus? E essa questão do suicídio, esse tema, está abordado também no Livro dos Espíritos. Kardec abordou isso no seu capítulo... Que número é esse capítulo aqui? Você lembra? De cabeça? É no final já, né? É o último... Mas tem um número. É gozos e aflições dos espíritos. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o número, o nome... Esperanças e consolações, penas e gozos terrenos, né? É o livro 4º, capítulo 1. É terminando já o livro. E tem lá, a partir da questão 943, tédio da vida e suicídio. Mas a gente achou bastante interessante aqui, para quem depois queira um número de referência, 944, que diz o seguinte: tem o homem direito de dispor de sua própria vida? Aí dizem os espíritos superiores a Kardec: não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Porque nós temos que examinar a nossa existência em conexão, que é a reencarnação, em conexão com as outras leis naturais. Nós temos repetido isto como ensinamento da doutrina para facilitar o entendimento, até porque nós temos sempre pessoas novas ouvindo, então, ou assistindo, e é bom que a gente repita. Essas 5 leis prioritárias são imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. Aqui estamos nos referindo à lei da reencarnação. Nós não vimos falar de outro assunto aqui, só imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causalidade, causa e efeito. Ora, a existência, o espírito em experiências numa nova existência está arrolado pela lei da reencarnação. A lei da reencarnação é uma lei de amor, magnânima, que representa novas experiências para o espírito. Não só novas experiências, representa novas oportunidades para o espírito. Oportunidades para quê? Em primeiro lugar, que ele realmente siga na linha da evolução, fazendo experiências que ele pretende, porque a lei do livre-arbítrio assim permite, e também que ele possa se reajustar na linha do tempo anterior as pendências que ele deixou de encarnações anteriores com espíritos os mais variados. Repete isso, por favor, Milton. Na linha anterior do espírito, ele deixa pendências com outros espíritos. Que pendências são essas? Pendências de ordem moral. Por quê? Moral significa o relacionamento entre os seres. Ora, acontece que nós, durante essas experiências, eu posso dizer assim, mais erramos do que acertamos. Ou erramos mais do que acertamos mais. Significa que nós temos sempre que olhar e verificar com quais espíritos nós deixamos pontos de conexão para uma harmonização do nosso relacionamento. Mas aí nós tocamos em 2 outras leis. Isso, é isso que eu ia falar. Ah, desculpa. Não, é isso que eu quero comentar. Por que eu comecei dizendo que o espírito ele se reporta a isso quando se trata
de uma nova encarnação. Porque ele está ligado com a lei de imortalidade e a lei de evolução dele. A reencarnação, ela está conectada com essas leis anteriores. E está também conectada com a lei do livre-arbítrio, que é o direito que o espírito tem de acertar ou errar. Olha, eu vou repetir, porque senão dá a impressão que a gente só tem direito de acertar e não deve errar. Não, nós temos o direito de errar, e errar bastante, porque é errando que o espírito também aprende. Faz experiências e Faz aprende. experiência. Por quê? Porque esse tema suicídio está dentro desse assunto de errar, de cometer enganos e tudo mais. Os espíritos, obviamente, responderam a Allan Kardec que não faz parte da lei de Deus o suicídio, porque o espírito reencarna só para ele cumprir aquilo que é de melhor para ele. E o suicídio não é o de melhor. É a interrupção de uma existência. Ele não vai ter que recomeçar? Outras doutrinas não falarão isso. A ciência nem toca no assunto. Outras religiões, muito menos. Muitos até acham incrível como nós falamos com naturalidade sobre esse tema. Acontece que o espírito terá sempre novas oportunidades. Isso faz parte da lei de Deus. Então, e aí também entra a lei de causa e efeito. E essa lei de causalidade, ela envolve todas as demais leis. Ora, o ato que o espírito comete é uma causa que vai criar efeitos. Os efeitos nós não sabemos quais são. Nós não podemos avançar, porque nós desconhecemos. Cada espírito tem a sua jornada de existência. Eu tenho uma outra coisa para falar, e a palavra está escapando agora, mas é uma palavra muito apropriada. De forma que a sua história de vida, de forma que o espírito ele é responsável pelo seu ato. Significa o quê? Não podendo julgar, nós podemos dizer, no mínimo, não soube valorizar a reencarnação, não soube valorizar uma nova oportunidade. Alguns autores dizem que esse ato demonstra o desespero do espírito de procurar sair por uma fuga do desconforto que ele sentia por algum motivo, também não sabemos quais são os motivos que levam o espírito a cometer. Só que dizer que faz parte da lei de Deus, não, faz parte das opções do espírito e que depois terá que ser ele próprio se responsabilizar pelo seu ato. Não há nenhum tribunal de julgamento do espírito, não existe o tribunal, mas existe a consciência do espírito que vai fazer reflexão e vai saber o que ele acertou e o que ele errou, só que ele deixa um lastro. Interessante isso, por quê? Porque causa um impacto para ele que não é só momentâneo, mas causa um impacto maior para aqueles que convivem em seu derredor, familiares, amigos e a sociedade no geral. Porque nós não podemos religiosamente dizer que é um crime. E sabe, porque alguns países têm o suicídio como um crime. Só que o espírito... Contra si mesmo. Não há como julgar, mas tem. Nós sabemos que existem países que levam o suicídio na conta de um crime. E nós procuramos desenvolver um trabalho para que o indivíduo valorize a vida, valorize a existência. A existência é a melhor palavra para esse momento. E é isso. Então, do ponto de vista de início assim, do programa, eu digo a você que nós não podemos imaginar que seja parte da lei de Deus o indivíduo sair por esse processo doloroso, né, do suicídio de uma encarnação. Estou me lembrando aqui duas coisas sobre o que você comentou. É que às vezes nós passamos por situações, vamos dizer, efeitos iguais nessa encarnação, mas não necessariamente as causas são iguais. Né? Então é bom que as pessoas sim, uma causa entendam, pode ter vários efeitos. Pode ter efeitos e às vezes efeitos iguais não necessariamente são de causas iguais. Né? Então são coisas distintas. Uma outra questão que se diz muito é que o espírito,
suicida, numa próxima encarnação, ele vai passar de novo por esta dificuldade. Ele vai, digamos assim, estar envolvido em situações que podem levá-lo ao suicídio. Isto por quê? E aí a gente precisa entender a pergunta 258 do Livro dos Espíritos, a escolha de provas. Para que o espírito escolhe passar por isso? Porque o espírito não é ninguém que põe isso a ele. Ele escolhe passar por essa situação para saber se ele conseguiu superar aquela condição, aquela causa lá de trás que vinha afligindo a ele. Então ele às vezes passa por situações e a gente vê que há relatos de espíritos que cometem suicídio em encarnações sucessivas, porque eles não conseguem vencer a carga de aflição psicológica que ele tem que enfrentar naquela encarnação. Então é preciso que a gente entenda, e ele escolhe de novo para ele superar aquilo. Não é porque ele gosta de sofrer. O nosso entendimento com relação a esse tipo de coisa é diferente do que o entendimento dos espíritos. O espírito, ele quer superar isso. E a gente não entende assim, não, vou passar por esse problema de novo. E a gente acha tudo que é problema. Para o espírito é superação, é evolução. Então é importante que a gente entenda isso, saber diferenciar essa questão, né, da aflição que envolve o espírito, que é levado ao suicídio em outras encarnações. Agora, isso vai desembocar, com toda certeza, no quadro social em que vive a criatura, que deve preparar mecanismos para atender mais à motivação e ao estímulo do que a repetição de instantes de tristeza, de dor, de solidão, de angústia, porque passam os espíritos que chegam nesse ponto. Então, se a sociedade criar esses mecanismos, e eu digo isso porque, pedagogicamente, nós, como sociedade, estamos devendo isso aos espíritos que reencarnam sob esses acontecimentos, sob o peso desses acontecimentos. E colorir a existência de tal forma, com uma possibilidade maior do indivíduo sentir estímulo para a vida, do que ele ter uma alimentação para essas tendências suicidas. Esse tema, ele é um tema de muita seriedade, ele é um tema de alta responsabilidade. No momento hoje, nós estamos vivendo uma estatística muito dolorosa sobre o suicídio. E é preciso que tanto a criança, a mocidade, mesmo os adultos, os velhos, sejam motivados para o prazer da vida, porque nada pode ser comparado como o prazer da vida em relação a qualquer ato que o espírito possa, por fraqueza ou por falta de possibilidade de avançar. Mas muito disso, Milton, eu entendo que decorre da falta de conhecimento do que ocorre após a chamada morte. Né? Isso. Então, nesse sentido, nós, espíritas, fazendo parte da sociedade, temos talvez uma incumbência importante nesse sentido, né, de levar esse conhecimento da sobrevivência, que somos todos espíritos imortais, que continuaremos vivos, aquela coisa toda, e as pessoas tomarem realmente conhecimento disso, dessa informação trazida pelo Espiritismo, porque à medida que elas tiverem consciência disso, não que espírita não vá se suicidar, porque a gente sabe de casos de espíritas que acabam se suicidando, mas eu imagino que isso deve minimizar em muito a quantidade de suicidas, né? O saber que o espírito continua vivo. Né? Isso é importantíssimo, né? Sem a compreensão a respeito da imortalidade, foi por isso que eu toquei no assunto aqui. No primeiro ponto, né? Claro, sem esse conhecimento, a vida não tem sentido. Mas se nós
injetarmos esse conhecimento também no complexo social, facilitará até essas sociedades de valorização da vida que existem, Sim. Como nós sabemos, instituições que se ocupam desses estímulos, para não quase que impedir que essa seja uma porta aberta, escancarada, porque nós temos que fechá-la. De alguma forma, nós temos um compromisso a fim de ajudar os espíritos que reencarnam, tendo o mínimo necessário, até de entendimento, para cumprir com cada encarnação, com cada existência. Isso deve ser ponto de honra de uma civilização. A nossa civilização que nós auguramos, que nós desejamos, que nós estamos trabalhando, é a civilização do espírito imortal, do espírito que realmente faz uma demonstração de como vale a pena cumprir e passar por todas as experiências terrenas, apesar de tudo quanto um espírito possa passar, porque ele, depois da desencarnação, ele vai poder fazer um projeto de uma futura encarnação. E dentro desse projeto, ele vai desenvolver novas experiências, solicitar, vai criar provas que sejam condizentes com as suas possibilidades e vai cada vez mais ganhando conhecimento, que é para isso que nós estamos aqui, para ganhar conhecimento. De forma que, pelo momento tormentoso que passamos hoje, mas também pelo aceno que o Espiritismo dá com essas respostas tão sábias que estão contidas no Livro dos Espíritos, sobre a importância da vida, a valorização da vida e como o espírito ele deve se colocar diante das dificuldades da existência, isso por si só já pode valer muito para ajudar. Fica aqui também, Milton, a nossa lembrança e sugestão para os nossos amigos, que no livro Céu e Inferno nós temos lá diversos relatos dados por próprios suicidas, as dificuldades que eles enfrentaram quando do retorno à erraticidade, o que passaram e tal. É um ponto importante para esclarecimento, é importante para o nosso conhecimento essas coisas, até para a gente ajudar algumas pessoas que porventura estejam passando por momentos desse gênero. Então a gente precisa buscar esse conhecimento que vai ajudar a gente no esclarecimento. Com certeza. Eu quero aproveitar, porque nós estamos no final, na reta final do nosso programa, e eu quero aproveitar, Coelho, para dizer, esta minha palavra é para as pessoas tristes, as pessoas que por vezes perdem um pouco o estímulo para a vida. Eu quero dizer que a nossa doutrina é uma doutrina de alegria, de valorização da vida. Ela traz um reconforto muito grande para o espírito, que não se deixem levar por nenhuma onda de indução que existe do ponto de vista social ligado com a derrota da existência, né? Do cabo da existência. Nós temos que ter fortemente a alimentação do nosso pensamento de que a vida é um patrimônio do espírito. As nossas existências, porque a vida é o patrimônio do espírito, doação do Criador. E as existências é uma recriação de cada espírito de acordo com as suas necessidades. Nós temos que essas existências sejam para o espírito realizar, ele fazer, ele construir, ele realmente ter noção de quanto ele tem valor nesse quadro, não gosto dessa palavra, mas eu vou usar agora, nesse contexto do universo, né? Todos os espíritos têm um grande valor para a obra do Criador. Existe uma outra questão, só para finalizar, que envolve normalmente muito essa questão relacionada com o suicídio, que é a influência dos espíritos, né? Que todos nós sofremos. Nós já falamos isso recentemente em um dos nossos programas, e não serve também como desculpa, porque nós somos donos da nossa vontade. Então, mas o que acontece é que nós estamos constantemente sendo influenciados pelos espíritos, bons e maus. Então é preciso ver
a quem nós estamos atrelando o nosso pensamento. Né? A gente tem que ter esse cuidado para não correr o risco de chegar a ponto de cometer esse ato que vai ser negativo para o nosso espírito. É isso, meu amigo Milton? Sim, senhor. Estamos chegando ao final. Muito bem, muito bem. Pela oportunidade de agradecer a generosa atenção de todos, desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Mais uma vez convidamos a todos para que assistam às nossas palestras públicas que são transmitidas ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas, pela nossa página do Facebook, Programa Transição. É só acessar, clicar e assistir a palestra. Simples assim. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.